Vivenciar o dia a dia do seguro ambiental não é uma coisa fácil. Requer experiência, conhecimento e, ao mesmo tempo, uma disseminação de uma cultura diferente que muitas vezes não é conversada ou pouco discutida no Brasil. Vou conversar com uma especialista que tem há um bom tempo trabalhado com o assunto. A Cláudia, ela é administradora e, ao mesmo tempo, tem tentado trazer essa consciência para o mercado. Tudo bom, Cláudia? Tudo bem? Tudo bem. A questão realmente é essa, falta uma cultura quando a gente fala do seguro ambiental? Sem dúvida, as empresas ainda não estão conscientes da necessidade de ter esse seguro ambiental. O problema sério é que elas acham que nunca vai acontecer nada com elas. Acabamos de ouvir a palestra do Marco e ele falou justamente isso lá, o que aconteceu em Minas, na San Marco, que ele foi há um ano antes, né, da tragédia que aconteceu lá em Minas, para vender o seguro, para falar para eles da necessidade, e eles falaram que não era o momento. E a gente viu que um ano depois o que aconteceu. Então, eles não estavam preparados, eles não tinham a consciência, né, do que poderia causar, e infelizmente isso acontece em todos os ramos do mercado. Ela está lembrando da tragédia de Mariana, que foi uma das maiores do mundo, né? E aqui até hoje traz reflexos, quer dizer, a gente começa a ver as imagens de santuários ecológicos sendo prejudicados, causa uma certa sensação até de impotência diante do enorme risco que colocou toda uma vegetação, toda uma cidade, um povoado. E mesmo assim a consciência parece que caminha a passos de tartaruga, né? O que a gente percebe é que logo após essa tragédia, teve uma procura muito grande por seguro ambiental. Então, realmente, as pessoas ficaram preocupadas e viram que pode acontecer alguma coisa, né? Só que, infelizmente, o tempo faz com que as pessoas esqueçam, né? A gente fala, os brasileiros esquecem muito rápido. Então, depois de um tempo, já houve uma diminuição dessa procura. Essa procura, segundo a senhora, é medo de uma multa, porque de repente, possa acontecer comigo eu ser multado, ou realmente foi uma conscientização? Olha, para ser sincero, eu acho que é mais da multa mesmo. Infelizmente, o país vive muito isso, né? Então tem que pegar no bolso, tem que ter no bolso para as pessoas terem essa consciência, né? Então ainda precisamos fazer muita coisa, como a CIST está fazendo essa palestra, para conscientizar as empresas, ter uma disseminação, né, disso tudo e das tragédias. Acho que as pessoas precisam saber que acontece sim, pode acontecer com frequência isso tudo. E o risco é grande, né? Esse risco de acontecer, normalmente quando a gente fala em seguro ambiental, meio ambiente, preocupação que é a carga cair na pista, contaminar um rio, alguma coisa próxima. Não passa disso, né? É muito difícil você olhar esse risco com uma dimensão maior. São poucas as empresas que começam a pensar não só numa limpeza da pista, mas no perigo que está causando para a própria população, para a sociedade. Por quê? Seguro tem um custo. E é um custo que é muito pequeno quando a gente pensa na questão de um desastre. Quer dizer, o que realmente ela poderia perder com isso, não só em termo financeiro, como em termo de imagem, né? Eu acho que é um dos maiores custos que uma empresa pode ter. A senhora comentou muito isso sobre até a importância de palestras, conscientização. Agora, o corretor, como é que ele está na questão de oferecer esse produto? Ele já tem também essa consciência ou ele ainda tem dificuldades e tenta ofertar o menor preço, a menor proposta, simplesmente para agradar o segurado e não tentar fazer um trabalho como se deve? Não, hoje eu acho que os corretores estão bem preparados, até porque existe uma oferta maior do seguro ambiental. Até uns 6 anos atrás, a gente tinha praticamente só 2 seguradoras que ofereciam isso, né? Hoje não, hoje a gente tem uma gama de seguradoras com várias coberturas, com um diferencial bom, e eles estão bem preparados sim. Eu fiz essa pergunta até como uma provocação para a senhora, porque quando a gente fala dos corretores, né, as pessoas falam, bom, qual é o papel deles? E o papel deles é fundamental, quer dizer, é um papel muito importante, porque são eles que acabam sendo a porta de entrada do consumidor dentro do mercado de seguros e dentro do mercado do meio ambiente, né? E hoje o corretor, ele tem que ser visto como um consultor de seguros, não é mais aquela visão antiga, né, que existia, vai lá, vende, vai embora e é o que tem que ser o melhor para ele vender. Não, ele tem que entender o cliente, o risco do cliente, atuar realmente como um consultor de risco. E para aqueles que pretendem começar a trabalhar com o meio ambiente, qual o conselho que a senhora dá? Conhecer muito bem as leis,
Primeiro, isso é muito importante, é uma coisa que dificulta, eu acho que no país, o que a gente estava falando lá é que cada estado tem uma lei própria, isso é uma dificuldade enorme para as empresas, porque imagina, eu transporto de Minas para o Nordeste, cada estado tem uma legislação, eu tenho que ter um PAI de cada lugar que eu passo. Então, era importante existir alguma unificação disso, leis que facilitem para os empresários, e para isso você tem que conhecer, né, para poder realmente trabalhar bem com isso. Quer dizer, inicialmente você precisa conhecer toda essa legislação, mas vai aqui uma dica para os vereadores, para os deputados, que as autoridades em questão, de olharem com mais carinho para o setor. Porque com tanta legislação e elas não se conversam de certa forma, né? Já dificulta para os empresários realmente atuarem nessa área para contratar um seguro. Isso dificulta, sem dúvida. E ao mesmo tempo, eu acho que a empresa que vai contratar, ela pensa, bom, eu penso em trechos separados, né? E isso é muito complicado. Muitas vezes você contrata bem um determinado estado, mas no outro achou que não era tão perigoso assim e faz uma mudança. Então, ter essa unificação é fundamental e eu tenho certeza que todos os membros do CIST estão trabalhando duramente para tentar criar essa nova regra. Agora eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre esses eventos que são realizados pelo CIST. Qual que é a importância dele na conscientização dos corretores e mesmo das empresas contratantes? Não, sem dúvida é fundamental disseminar essa comunicação, esse desenvolvimento que a gente está tendo aí, né, em todas as áreas, são extremamente importantes para ficar sempre atualizado. É importantíssimo para atualizar o conhecimento de todos os corretores. Eu agradeço a entrevista e fica a dica aqui que é atualização. Quer conhecer mais? Venha para as palestras do CIST. Quer saber mais ainda? Procure esses especialistas, converse com eles, bata um papo que eu tenho certeza que você vai sair renovado e conhecendo muito mais sobre o assunto.